GGE e Guimbo na cobertura máxima, agora rumo à UPE. Bom, fera, hoje eu vou conversar aqui com o professor Luiz Antônio, ele que é responsável por ensinar português e vai falar um pouco sobre gramática, interpretação de texto e todas essas coisas que caem na prova da UPE. Professor, muito obrigado por ter vindo. É uma satisfação estar aqui para colaborar com o nosso aluno. Então, conta para o fera qual é a expectativa que o senhor tem para a prova da UPE. O bom da prova da UPE é que normalmente é uma prova previsível, não é uma prova que gere uma polêmica, uma surpresa. Né? Normalmente é aquele mesmo formato, eu diria que há uns 10 anos o formato da UPE tem se mantido. Então aquele aluno que é dado a resolução de provas anteriores, ele leva uma grande vantagem, porque ele vai ver como é a cobrança, como é o modelo. E nós percebemos que há uma tendência de cada vez mais, né, a prova ser mais contextualizada, né, tratando de temas mais atuais, né, fazendo a questão da interdisciplinaridade, a questão da contextualização. Né. Então eu tenho percebido que o aluno que realmente ele é disciplinado, que ele procura resolver provas anteriores, ele sai na frente. Então, mas podemos dizer que a prova da UPE é parecida com a prova do Enem? Não, são provas bem diferentes. Eu diria que o estilo da UPE ainda é bem tradicional, né? Ela ainda tem essa visão mais acadêmica, né? Trabalha mais conteúdos, né? Por exemplo, a UPE trabalha bem a norma culta, né? A questão da concordância, da regência, da crase, da pontuação. Enquanto esse conteúdo da norma culta só é cobrado no Enem na prova de redação. Então a UPE tem esse diferencial, né? Então é uma prova que avalia mais a parte de conteúdo. Já a prova do Enem avalia mais a questão do contexto. É uma prova que avalia, como já diz o nome da prova, linguagens, né? Então o foco do Enem é em linguagem e o foco do Enem, da UPE, é em torno da interpretação de texto, a questão da coesão, da coerência textual, tipologia, funções da linguagem, figuras de linguagem e também conteúdos ligados à gramática. O que difere é basicamente isso. E dentre os assuntos mais recorrentes da prova, tem alguns que o senhor destacaria? Eu diria o seguinte, que pela experiência dos últimos 10 anos, né, em relação à UPE, eu tenho observado alguns assuntos que são de praxe, né, pode contar como certo. Em gramática, eu aposto em concordância verbal como assunto mais importante. Depois viria regência e pontuação, né, então tabela crase, que depende de regência. Em interpretação do texto, é o aluno se focar bastante na questão da ideia central do texto, né? Dos tipos de texto, né? Da questão da tipologia textual, dos gêneros textuais, figuras de linguagem, principalmente aquelas clássicas, né? Como a metáfora, a metonímia, a prosopopeia, e também as funções da linguagem. Né? As funções da linguagem são as finalidades a que se destina o uso da linguagem. E ao todo são 6, né? São 6 as funções da linguagem. A função referencial, a função emotiva, conativa, fática, poética e metalinguística. Então eu diria que é aquele candidato que está habituado a leituras, né? Que tem uma bagagem básica, pelo menos, de gramática, vai ter tudo para fazer uma prova excelente. E isso nosso aluno, né, ao longo do ano, teve a oportunidade de ver todo esse conteúdo, de forma até exaustiva, né, fazendo muitas questões em sala de aula, muitos simulados. Isso tudo gera, né, no aluno nosso uma segurança, uma certa credibilidade que ele tem, justamente porque já teve essa retaguarda que foi fazer essas atividades paralelas. Isso ajuda demais. Certo. E, assim, uma última dica para o fera de como é que ele deve revisar esse conteúdo de português, já que a prova está tão em cima. A essa altura do campeonato, nada melhor do que resolver provas anteriores. Eu diria que ninguém deve se matar de ver a teoria, porque o que já passou realmente já foi o bastante para ele ter essa bagagem já mais do que suficiente. Né? Então, a essa altura do campeonato, a melhor estratégia é a mesma que eu passei para o Enem. É resolver provas anteriores, porque você começa a entrar no estilo da prova. Você começa a conhecer como é a abordagem das questões, né? Qual é a filosofia, como é que o autor quer que você saia. Então, nessa altura do campeonato, a melhor estratégia é resolver provas anteriores, não tem a menor dúvida. E isso nosso aluno, a partir de hoje, né, começou oficialmente a revisão para a UPE, nós já estamos trabalhando em cima de provas anteriores.
Essa é a dica mais importante. Ok. Bom, professor, muito obrigado. Eu tenho certeza que com essas dicas, o Fera que está lá assistindo agora a gente vai ficar muito mais preparado para a prova da UPE, que acontece nos dias 7 e 8 de dezembro. Então se liga aqui no Cobertura Máxima e acompanhe nossos próximos vídeos. Até mais! Até mais!